Olá, aqui estamos nós para mais um encontro com Jesus. Esse é um devocional da série Encontros com Jesus que Transformam, um devocional que nós estamos fazendo com as mulheres, da Igreja Estufa e convidadas, amigas, mulheres talvez aí que você está assistindo esse vídeo lá no YouTube, que você possa ser edificada. O encontro de hoje é um encontro muito especial. Ele se passa lá no livro de Lucas, no capítulo 23, do versículo 32 ao 43. E eu quero ler com você ele. Sei que parece bastante versículo, mas vamos ler porque é importante que a gente compreenda a história. Versículo 32. E também conduziram os outros dois, que eram ladrões, malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado de Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, é o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este mal não fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando fores ao teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Essa passagem se passa com o momento da crucificação de Jesus, onde a palavra de Deus disse que à direita e à esquerda haviam ladrões, malfeitores, homens que cometeram muitos erros, crimes e foram condenados à morte pelos seus atos. E aqui a palavra de Deus mostra que um zombava, fazia piadas, zombava de Cristo, quanto o outro ladrão da cruz, ele reconhece que dentre os três homens ali havia um que não havia pecado, havia um que mal nenhum havia feito. Esse ladrão ali, ele tem um encontro com Jesus no final da sua vida, no momento mais crucial da sua história. Esse homem, ele tem a oportunidade de estar sendo crucificado ao lado de Cristo. Que oportunidade! Só que mesmo assim, um dos homens não percebeu quem Jesus era, enquanto ele havia percebido que então Jesus não era um criminoso como eles. Ele não merecia estar ali. Ele não tinha feito mal nenhum. A cruz parecia o fim deste homem, desse ladrão. Ali, naquele momento, quando ele olha para Jesus, ele tem um encontro com a soberania, com a chance de ser salvo, de ter os seus pecados perdoados. Mas olha só, esse homem, ele estava no momento ali que ele seria morto. Não havia tempo para ele voltar e reconstruir a sua vida, ou ele servir a Deus, ou fazer boas obras. Não havia tempo de ele voltar e falar assim: olha, eu vou lá pedir perdão para todo mundo que eu feri, resolver todas as coisas que foram mal feitas. Olha, eu vou lá ir lá no tabernáculo fazer alguns sacrifícios. Olha, espera. Ele não havia essa chance para esse homem, para esse ladrão da cruz. Mas no momento que ele olha para Jesus, no momento que ele não podia mais fazer nada por si mesmo, ele descobre que Jesus podia fazer tudo por ele. A graça, a maravilhosa graça de Jesus. Esse homem, ele
ali, né, esse ladrão, ele tem ali a cruz, o que ela faz? Ela revela quem nós somos. Revela o pecado, né? A sujeira do nosso coração, a nossa ruindade, aquilo que é mal dentro de nós. Esse homem, ele reconhece: eu cometi crimes, você também cometeu, mas ele não. Então a cruz, no momento de cruz, ele revela quem somos. Ele revelou para esse homem, esse ladrão da cruz, enxergar a si mesmo. Quando ele olha para Jesus, ele enxerga o seu pecado. Ele fala: eu pequei, eu errei, mas ele não. Eu sou imperfeito, mas ele não, ele é perfeito. E é legal porque o ladrão da cruz, ele não cria justificativas. Ele não cria uma narrativa para Jesus. Ele não fala: olha, Jesus, eu tive uma infância ruim, ou fizeram isso comigo, ou eu não tive oportunidades na minha vida para fazer diferente. Não, ele não tenta justificar os seus atos, os seus pecados. Porque às vezes você e eu, às vezes a gente chega diante de Deus tentando justificar os nossos atos. Eu fiz isso porque olha o que fizeram comigo, ou eu acabei entrando para esse caminho porque olha a infância que eu tive, ou olha, eu não tive escolha porque o meu casamento estava ruim e aí eu acabei cometendo esse ato, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Às vezes a gente tem muitas justificativas. A gente chega para Jesus com muitas justificativas. Ei, o ladrão da cruz não chegou diante de Jesus com justificativas. Ele chega reconhecendo o seu pecado. Só precisa de um Salvador, aquele que reconhece que precisa ser salvo, meu amado. Às vezes a gente acha que a gente é bom demais. A gente olha Jesus como aquele que pode trazer bênçãos, mas Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos salva, que redime os nossos pecados, porque eu e você somos pecadores. Não merecíamos salvação, o perdão. Não merecíamos. Como esse ladrão da cruz, nós estávamos condenados. Mas ao olhar para Jesus, a gente encontra graça, maravilhosa graça. Então a salvação ela só inicia quando eu e você reconhecemos que precisamos de perdão. Que nós precisamos de um Salvador. E o ladrão, ele não tinha nada para oferecer para Jesus. Ele não tinha suas obras, ele não tinha dinheiro, ele não tinha anos de serviço, ele não podia prometer para Jesus anos de fidelidade. Olha, se o Senhor me salvar, eu vou gastar minha vida aos seus pés. Não, o ladrão da cruz, ele não tinha nada para oferecer para Jesus. A única coisa que ele pediu para Cristo foi: Jesus, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Lembra-te de mim, não se esqueces de mim. Após reconhecer que Cristo era então o Salvador, ele era perfeito, ele era quem ele dizia que ele era. Esse homem faz um pedido a Cristo: Jesus, lembra-te de mim. A salvação não começa naquilo que nós conseguimos fazer para Deus. O ladrão não conseguia fazer mais nada para Deus, a sua vida acabaria ali diante de alguns minutos. A salvação ela começa naquilo que Deus faz por nós, aquilo que Cristo fez por nós. Eu e você somos salvos, não é pela nossa força, não é pelo nosso merecimento. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. Havia um abismo entre nós e Deus, mas Cristo foi a ponte, Ele foi o caminho que nos levou para Deus novamente. Homens redimidos, mulheres redimidas por causa da entrega de Cristo. O homem da cruz, o ladrão da cruz não foi salvo porque ele era perfeito, mas porque ele encontrou a pessoa perfeita, que era Cristo. Meu Deus, ele encontrou o Salvador. Ele reconhece, que Cristo era rei. Imagine Jesus ali ensanguentado, na sua cabeça não tinha uma coroa de ouro, não havia vestes celestiais. Não, ele estava ali todo machucado, ferido, sendo acusado. Não havia uma multidão que o exaltava, não havia uma multidão que o condenava. Existia uma coroa, mas era de espinhos, era um momento de humilhação. Mas mesmo assim, esse ladrão, ele olha para Jesus e reconhece ele como rei. Você já percebeu isso? Ele olha: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava falando: Jesus, tu és rei. Olha que maravilhoso.
Quando ele olha para Jesus pendurado numa cruz, numa situação tão de humilhação, a fé desse homem, ele enxerga como Jesus era. Ele olha para Jesus e ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava falando: eu sei que tu és rei. Eu sei que tu és rei e eu sei que tu irás para o teu reino. Lembra-te de mim, Jesus, quando tu chegar lá. Lembra-te de mim. Não se esqueces de mim. Esse é o poder da fé, meu amado. Essa é a maravilhosa fé. Que quando nós olhamos para Jesus, os nossos olhos são abertos da nossa cegueira. E nossos olhos são abertos e nós contemplamos Jesus como Ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E esse homem não pede: Jesus, me tira da cruz. Me salva dessa condenação aqui, me tira desse lugar, me tira dessa dor. Ele não pede para escapar da dor, ele reconhece Cristo como Senhor. Isso é maravilhoso. E Jesus, maravilhoso como Ele é, Ele vê o coração arrependido desse homem, quebrantado. Ele vê o que esse homem diz para ele, mas Ele vê também o coração quebrantado. E como resposta, Jesus diz: hoje mesmo, hoje, tu estarás comigo no paraíso. O homem pediu para ser lembrado por Jesus, mas Jesus deu mais do que uma lembrança. Jesus deu a sua presença. Ele falou: hoje mesmo tu estarás comigo. O homem pediu por misericórdia. Jesus, ele ofereceu salvação para esse homem. Ele não estava pedindo para escapar do futuro, né? Apenas do presente. Ele pede, né, para Jesus para mudar a história dele, mas Jesus, ele vem e ele muda o hoje. Essa é a graça. Essa é a maravilhosa graça. A graça de Deus. Deus não finge que o pecado não aconteceu, né? Jesus ali, ele não estava fingindo que ele não vê os pecados desse homem. A graça de Deus é Deus tratando o pecador com misericórdia. Mas sabe por que Deus consegue agir com misericórdia? Porque alguém pagou o preço, e esse alguém é Cristo Jesus. Essa é a suficiência de Cristo, apenas pela graça. Somos salvos somente pela graça de Deus, não pelas nossas boas obras, porque senão o ladrão da cruz não tinha salvação. Ele não tinha conseguido ser salvo, ele não estaria com Jesus. Por isso que ser salvo pelo que você pode fazer não é esse o caminho. Nós não somos salvos pelas obras. As obras apontam para a redenção que você passou. As obras, elas são frutos dessa redenção. Quando eu e você temos a oportunidade de viver uma vida para Deus, então esse processo de graça, esse processo da salvação nas nossas vidas nos faz ter boas obras como frutos dessa salvação, né? Frutos dessa redenção, dessa transformação do caráter de Cristo em nós. E para nós é maravilhoso, amado. Talvez você pense assim: poxa, então eu podia ter tido a vida que eu quisesse e só no último minuto me arrepender. O ladrão da cruz não teve essa escolha. Ele encontrou Cristo ali, no seu último minuto. Mas, gente, não há benefícios, esse homem não teve maior benefício porque fez o que quis e no final foi salvo. Não. Viver o hoje para Cristo é maravilhoso. Conhecer Cristo hoje, ter a oportunidade de gastar nossa vida aos pés de Jesus no tempo do agora. Que maravilhoso. Nós só teremos essa vida para gastá-la para Deus. Porque o dia que eu e você morrer, a gente vai estar na eternidade e não vai ser como aqui e agora, né? Então nós temos essa vida para gastá-la para Jesus. E que maravilhoso isso. O ladrão, ele estava recebendo a salvação que não poderia ser comprada. Esse é o evangelho, apenas por Cristo, por meio de Cristo. Não há outro caminho, não há outro. Aquele homem entrou naquele dia como condenado e salvou, e entrou como salvo, como redimido. Redenção é quando Deus pega uma vida marcada pelo pecado e diz: sua história, ela não termina aqui. Não termina da forma como você acha que vai terminar. Redenção é uma transformação de destino. Quando nós somos alcançados pela redenção de Cristo, o destino que antes era
A condenação agora se torna a eternidade com Cristo Jesus. É o céu. O ladrão nos ensina que nunca devemos subestimar a graça. Não devemos. Essa história, esse encontro, ela mostra que não existe momento em que a graça de Jesus seja pequena demais para alcançar um coração que verdadeiramente olha para Cristo. Não ache que a graça é pequena demais, ou que a sua vida é problemática demais, ou que aquela pessoa comete pecados demais, ou tem uma vida muito distante de Deus que não pode ser alcançado pela graça. A graça de Deus, ela alcança. Não diminua a graça, não diminua o poder de Deus, a cruz de Cristo Jesus. Nós não sabemos quanto tempo eu e você temos aqui para nos arrependermos, para olharmos para Jesus e reconhecer Ele como Rei e Salvador. Esse homem teve alguns minutos antes da sua morte para olhar para a face de Jesus. Muitos não têm essa oportunidade. Por isso, se hoje você está ouvindo a voz de Jesus, não endureça o seu coração. Se hoje você está tendo a oportunidade de ter esse encontro com Jesus, não endureça o seu coração. Você tem a oportunidade de ser o ladrão que estava à direita ou à esquerda de Cristo, né? Você tem a oportunidade de ser aquele que vai zombar, que vai menosprezar, que vai falar, então se Deus existe mesmo, então não endureça seu coração. Você tem a oportunidade de olhar para Jesus hoje. Você tem a oportunidade de falar, Senhor, eu estou aqui, eu sei que eu sou pecador e eu preciso de salvação. Abra os meus olhos. Eu quero te enxergar como Rei, como Salvador. Eu quero ver a tua beleza. Quero olhar para você, Jesus. Eu quero ser salvo. Lembra-te de mim, como esse homem faz esse clamor ali. Não se esqueças. Meu Deus, Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele vai sim restaurar a nossa família, Ele pode curar as feridas do nosso coração, mas o maior propósito da cruz vai além disso. Qual é o maior propósito da cruz? É reconciliar eu e você com Deus. Jesus veio reconciliar eu e você com Deus Pai. A maior bênção não foi o ladrão sair da cruz, mas foi ele morrer reconciliado com Deus. Amado, talvez eu e você, a gente não entendeu ainda qual é a maior bênção da nossa vida. A maior bênção de Deus para você, você já recebeu. Se você reconheceu Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, se você entregou a sua vida para Jesus, e você foi alcançado pela graça dele, essa é a maior bênção. Eu e você não sermos livres da dor ou do sofrimento, das coisas que nós vamos passar aqui nessa vida, mas é eu e você poder morrer reconciliados com Deus. Não sermos mais condenados pelos nossos pecados, mas temos o Espírito Santo para nos auxiliar a nos arrependermos genuinamente, sermos transformados, andarmos com Jesus, nos relacionarmos com Deus. Sabe, quando Jesus fala para o ladrão que hoje mesmo ele estaria com ele, mostra essa relação próxima de Cristo conosco, com a gente, né? Essa promessa de estarmos com Ele. O céu, ele não é um bom lugar apenas porque lá não há sofrimento. O céu é um maravilhoso lugar porque Jesus está lá. O céu, ele não é um lugar lindo porque as ruas são feitas de ouro. O céu é um lugar lindo porque Cristo está sentado no seu trono, ao lado de Deus Pai. Sabe, amados e amadas, no nosso coração não esteja só a paz de que um dia nós vamos para o céu, então um dia tudo vai ficar bem. Nosso anseio, a nossa fala precisa ser mais do que isso. Que a gente possa suspirar e falar, um dia nós estaremos com Cristo. Não é, um dia eu vou me ver livre de todos os problemas dessa terra e vou poder descansar. Não é, um dia eu não vou estar mais aqui e um dia eu vou estar com Cristo. Um dia eu vou estar na sala do trono de Deus, vendo que os anjos vêm, vendo que os anciões vêm, os querubins e serafins,
Um dia eu vou estar ali diante da glória de Deus, face a face com Cristo. Essa precisa ser a nossa ambição, a nossa alegria. Porque o encontro com Jesus transformou o nosso destino. Éramos destinados à condenação eterna e agora somos destinados a um relacionamento eterno com Deus, uma reconciliação com Deus, a estarmos com Jesus. Jesus muda destino. Jesus muda destinos. Sabe, você está tendo oportunidade através dessa pregação hoje de ter um encontro real com Jesus. Quem é você hoje? Qual ladrão você é? Porque é um fato, amado, eu e você somos pecadores. Não há um justo sequer na terra, a não ser Cristo que pisou sobre ela. Agora quem é você? Você vai olhar para Jesus e você vai vê-lo? Quem ele realmente é? Talvez hoje você gostaria muito de vê-lo assim. Peça a ele, fala: Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos. Eu quero ver Cristo como Senhor e Salvador. Eu reconheço os meus pecados. Peça para Ele: Senhor, me mostra os meus pecados. Me mostra a dureza do meu coração. Me mostra a sujeira da minha alma, do meu coração. Eu quero me enxergar como eu realmente sou, a minha imundície, porque eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero Te ver como Senhor, único e suficiente da minha vida. Eu quero ver que eu preciso de um Salvador. Seja sincero, se você fizer uma oração sincera, Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele vai te encontrar. Ou talvez você já teve esse encontro com Jesus, você já reconheceu Ele como Senhor e Salvador, mas às vezes o seu olhar, a sua esperança, amado e querida, não é na suficiência de Cristo. Você está olhando para a paz que um dia vai existir, você quer uma fuga, você quer fugir da cruz. Talvez você está pedindo para Jesus: ei, me tira dessa cruz. Quando na verdade o meu e o seu olhar devia estar falando: eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. Eu quero ir para o céu não porque apenas é um bom lugar, não, é porque Cristo está lá, é um bom lugar. Eu quero estar com Jesus. Senhor, Tu és Salvador. E eu preciso desse Salvador. Essa mensagem, ela aponta para a cruz, para o Evangelho genuíno de Jesus. Quem é você diante da cruz? Quem é você diante de Jesus? Independente do momento que você está, você e eu precisamos olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Ele, nós enxergamos a esperança eterna. Nós apoiamos a nossa esperança no lugar correto, que não é um lugar, é uma pessoa, é Cristo Jesus. Eu peço ao Espírito Santo que nesse momento Ele toque o seu coração e Ele te convença do pecado e do juízo de Deus. Que Ele te convença que eu e você precisamos de um Salvador. Quem Cristo é, de verdade. Essa mensagem é para que eu e você tenham um encontro com Jesus e possamos enxergar que precisamos de Cristo e que Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados, que é por meio da graça de Jesus, pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que nós podemos ser reconciliados e termos paz com Deus. Nós podemos ter paz com Deus. E é pela graça. É pela graça, não é pelos seus esforços. Respire fundo. É pela graça de Deus. Obrigada, Jesus, pela sua maravilhosa graça. Eu te convido a você ter um momento, após terminar esse vídeo, ter um momento de oração, a buscar o Senhor e meditar nessa palavra. Leia novamente essa passagem, medite, peça para que o Espírito Santo mostre para você as entrelinhas. Peça para Ele te mostrar essa cena, talvez, para que você possa ser impactado pelo poder do encontro com Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter esse encontro real com Ele, que muda o seu destino para sempre. Um beijo no coração e não perca a oportunidade, não endureça o seu coração.
olhe para Jesus. Deus abençoe e até a próxima.